Você crê na ressurreição? Você realmente tem essa esperança da ressurreição? O texto da palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 15, diz assim: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem a Cristo ressuscita. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. E ainda estão em pecados. Neste caso, também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens mais dignos de compaixão. Amém, queridos irmãos? Cristo ressuscitou. Eu quero te falar alguns motivos que você precisa crer na ressurreição de Cristo Jesus. Primeiramente, você precisa crer na ressurreição de Cristo Jesus, porque nós temos pessoas que viram Jesus Cristo ressuscitado num corpo transfigurado. Se você ler o capítulo todo de 1 Coríntios, capítulo 15, você vai perceber que Jesus Cristo primeiramente se apareceu para Maria Madalena, depois ele apareceu para os seus discípulos, para os 10 que estavam reunidos. Depois ele se encontrou com 2 discípulos a caminho de Emaús. Depois ele esteve na praia onde seus discípulos estavam pregando e eles viram e receberam a pesca maravilhosa do Senhor e ali Cristo ceou com eles. E depois, por derradeiro, Cristo apareceu a um grupo de mais de 150 pessoas ali reunidos ao monte. Eles viram Cristo Jesus ascender aos céus. Eu creio na ressurreição porque pessoas testemunharam que Cristo ressuscitou. O segundo motivo pelo qual você precisa crer na ressurreição é que toda a fé cristã é baseada nessa verdade. A fé cristã não é baseada, como alguns teólogos hoje em dia querem dizer, que é para você se sentir bem, que a fé cristã é baseada para você ter prosperidade, que a fé cristã é para você ser a melhor pessoa, para decretar as coisas e dizer que as coisas todas vão acontecer na sua vida. Não, a fé cristã não é isso. A fé cristã, genuinamente cristã, é a fé daqueles que creem que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou da morte. Essa é a verdadeira fé cristã. A fé que perdurou e tem durado mais de 2000 anos. A fé que toca a vida de pessoas e faz com que essas pessoas possam se arriscar pelo Evangelho, possam ir a outras nações anunciar o Evangelho. Os primeiros missionários que chegaram ao Brasil e chegaram em outros locais eram pessoas realmente com um único desejo: levar a fé do Senhor Jesus Cristo aos corações. Eu creio na ressurreição porque é a verdade central do Evangelho. A terceira razão pela qual você precisa entender da ressurreição é que a ressurreição nos remonta a uma história antiga do Antigo Testamento, que nos fala de uma história de libertação, de um povo que estava escravo nas mãos do Egito. E que esse povo que estava escravo, Deus levantou um homem chamado Moisés, e que este homem, Moisés, sendo chamado por Deus numa experiência incrível, numa tarde em que ele estava no pasto, e ele viu a sarça queimar, mas não se consumir, e Deus falar a ele: tire as sandálias dos teus pés, porque o local onde você está é lugar santo. E ali Deus disse a Moisés: vá agora libertar o
o meu povo. E Moisés então faz uma pergunta: então eu estou indo em nome de qual Deus? Lá no Egito eles têm muitos deuses, eles têm deuses com vários nomes. E ele diz assim: vai e diga àquele povo que eu sou, te enviou. Moisés então vai ao faraó. Nós sabemos das 10 pragas, e a última praga na última noite. Deus disse a Moisés que o povo de Israel iria celebrar a Páscoa. E a Páscoa seria celebrada com um cordeiro que não tinha nenhuma mancha, que não tinha nenhuma doença, e é um cordeiro que deveria ser completamente limpo. Esse cordeiro então seria sacrificado a Deus. E ao ser sacrificado, eles pegariam o sangue deste cordeiro, passariam nos umbrais das portas e das janelas, dizendo então que aquela casa estava sendo protegida pelo sangue do cordeiro, porque à noite passou o anjo da morte, e a casa que não tinha este símbolo do sangue do cordeiro foi ceifada a vida do primogênito. Mas de todo o Egito que estava ali naquela noite, apenas as famílias israelitas não perderam os seus primogênitos. E assim eles saíram do Egito, e o povo do Egito entregou ouro, prata e diversas benesses para que eles pudessem ir. E eu me lembro de uma história, que um garotinho chegou e contou uma história para o seu pai. O seu pai não acreditava nas histórias bíblicas. O menino ia lá e ele virou e falou assim: pai, aconteceu algo incrível. Deus é Deus de milagres, pai. E ele falou assim: como assim, meu filho? Eu não acredito em milagres. Aí ele virou e falou assim: não, hoje a professora lá na escola bíblica contou uma história de que eles fizeram com que o povo de Israel passasse a seco pelo Mar Vermelho. Aí o pai virou e falou assim: não, você não entende de nada, é porque tem uma época em que acontece uma seca, e assim eles passaram nesse período. Mas pai, Deus é Deus de milagre mesmo, né, pai? Como assim, meu filho? Acabei de falar para você que não foi um milagre, porque quando o povo de Israel passou a seco, vieram todo o exército do Egito e eles se afogaram na terra seca, pai. Olha como Deus é Deus de milagres. Eu creio na ressurreição porque é uma história de milagres, é uma história de homens e mulheres que creem no milagre, num milagre que vem das mãos de Deus. Jesus é esse cordeiro para nós, que tira o nosso pecado, que nos limpa dos nossos pecados, que nos transforma e nos dá o poder do Espírito Santo para habitar em nossas vidas. E Jesus é o cordeiro, e porque Ele se colocou no nosso lugar, em substituição aos nossos pecados. Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou sem mancha, sem mácula, sem pecado. Eu creio no poder da ressurreição, porque o poder da ressurreição é a garantia de que eu vou morar na eternidade com Deus. E a última verdade que eu gostaria que você soubesse sobre o poder da ressurreição: o poder da ressurreição será experimentado por todos aqueles que de fato creem em Jesus Cristo. E eu creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo para mim não é uma história inventada por homens. Jesus Cristo para mim não é uma história que está contida dentro de um livro de mitos, não. Jesus Cristo para mim é a personagem central de toda a história humana, que divide toda a história humana antes dele e depois dele. Que antes dele ninguém conhecia a experiência de um amor tão perfeito de Deus e de um Deus que morria por amor àqueles a quem ele deveria, e ele queria que essas pessoas conhecessem o seu amor. Jesus, ele além de nos ensinar isso, ele chamou esses homens, e esses homens que testemunharam essa palavra, eles viveram nessa palavra. Nenhum dos apóstolos teve morte natural. Todos os 11 apóstolos, os 12 apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, foram mortos debaixo da mão do Império Romano. Tiraram e ceifaram as suas vidas, mas eles
não deixaram de crer em Jesus Cristo. Depois desses apóstolos, levantou-se os pais da igreja, homens que se converteram através do testemunho dos apóstolos, e que esses homens, então, nos ajudaram a fechar o cânon da palavra de Deus, orientaram a igreja para que a igreja não se desviasse em desventuras humanas, em desventuras religiosas. Mas esses homens também, os pais da igreja, também morreram a fio da espada do Império Romano. O Império Romano ceifou a vida de muitos cristãos que foram colocados dentro das arenas, e dentro das arenas eles foram comidos pelas feras, eles foram queimados vivos. Eu creio em Cristo Jesus a ponto de entender que viver é para Cristo e morrer é lucro para mim. Hoje, nós estamos ouvindo relatos lá na Ucrânia, de pastores que não saíram da Ucrânia, que estão se reunindo dentro de locais de proteção a míssil antiaéreo, e que esses homens estão ali de joelhos orando e clamando a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos histórias de homens e mulheres que estão se reunindo em grutas no Afeganistão, para que não sejam mortos debaixo da lei da Sharia. Hoje nós temos notícia de que a igreja está sendo perseguida na China, mas ela continua crescendo. Foram presos mais de 150 pastores na China, mas a igreja continua firme, porque eles continuam crendo em Cristo Jesus. Na Coreia do Norte foram mortos 80 irmãos nossos, mas os filhos desses irmãos estão se reunindo ainda, anunciando que a fé deles é em Cristo Jesus. Eu creio no poder da ressurreição, porque Cristo ressuscitou, e Cristo é a minha esperança, é a minha vida, é o meu caminho, é o meu destino. E você? Você crê no poder da ressurreição? Você tem vivido pelo poder da ressurreição? Eu entendo pelo menos 3 benefícios de você crer na ressurreição. O primeiro benefício é você poder saber que nada é maior do que o poder de Deus. Amém, igreja? Nada é maior do que o poder de Deus. Se você sair daqui hoje, saia como essa criança saiu, contando para o Pai que Deus é Deus de milagre, que Deus é Deus que vence a morte, que Deus é Deus que nos abençoa, que Deus é Deus que nos dá alegria na presença dEle. Faça como essa criança, saia daqui dizendo essa esperança. O segundo benefício da ressurreição, querido irmão, é você saber o que vai acontecer com você após a morte. Hebreus 9:7 é dado ao homem morrer uma só vez, indo depois disso o juízo. Se você morrer hoje, você crê que um dia você ressuscitará? Você crê que se encontrará com Jesus Cristo? Eu creio no poder da ressurreição, porque Cristo venceu a morte. E um dia Ele diz que virá banir a morte. Sabe o que significa isso? Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dores, porque Cristo restaurará as nossas vidas por completo. O terceiro benefício da ressurreição, querido irmão, é experimentar Cristo Jesus em sua vida. Ter Ele como seu companheiro na sua vida e na sua jornada. Ter Ele sabendo que Ele entende de todas as suas dificuldades, de todas as suas dores, de todas as tuas lutas. Ele chorou naquela cruz, Ele sentiu dores naquela cruz, Ele sentiu sede naquela cruz.
Ele se sentiu humilhado naquela cruz. Ele se sentiu uma pessoa na miséria, rejeitado, como o texto que nós lemos no início. Ele se sentiu moído. Ele se sentiu atacado. Mas as suas últimas palavras foram palavras de fé e esperança, e aqueles que creem na ressurreição sempre têm uma palavra de fé e esperança. E as palavras do Senhor Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão é divino, o perdão é maravilhoso. O perdão só pode dar aquele que de fato crê no poder da ressurreição. Creia no poder da ressurreição. Saiba que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada pode nos atacar, porque Cristo está nos conduzindo. Eu espero que nessa noite você possa sair daqui confiado, que ainda que a gente morra, um dia vamos ressuscitar. Por isso, ao viver e ao sair daqui, saia dizendo às pessoas: eu creio no poder da ressurreição, eu creio no Deus de milagres, eu creio em Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, eu quero lhe agradecer, porque Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa alegria, a nossa paz. O Senhor nos perdoou em Cristo Jesus, nos dando vida nova, vida de fé. Por isso, nesta hora, ó Pai querido, que cada um de nós possa compreender dessa grandeza da ressurreição, dessa palavra de fé e de esperança, e possa, ó Deus, viver baseado, estabelecido, nesse fundamento firme que Teu Filho ressuscitou e que um dia também nós ressuscitaremos. Abençoa nesta hora, ó Deus. Fortalece a fé, encoraja os corações entristecidos e nos fortalece na Tua palavra cada dia mais, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Diz comigo: eu creio no poder da ressurreição. Pode ficar mais bonito? Vamos ficar em pé para ficar melhor. Soltar o diafragma e falar com toda a fé: eu creio no poder da ressurreição. Que essa seja a nossa verdade, que essa seja a nossa esperança, e que Deus nos abençoe a cada dia mais, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça vinda do Filho na cruz do Calvário, e as preciosas e maravilhosas, eternas e santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre nossas vidas, hoje e para sempre. Amém. Amém.